Fala, meus amigos, chegamos aqui no FTS PES Brazucas, né? Modo carreira com o Atlético Paranaense aqui, né? Aí tá doendo minhas costas aqui. Vamos então pro jogo, vamos passar essa nona rodada também. Teremos Avaí e Internacional, Atlético Paranaense e Corinthians, o Cuiabá contra o Flamengo, Sport contra o Atlético Goianiense, Santos contra o Ceará, Botafogo do Rio contra o São Paulo, Red Bull Bragantino e Bahia, Chapecoense e Vasco da Gama, Atlético Mineiro e Palmeiras e Fortaleza e Grêmio. Passa a classificação, o Atlético é o vice-líder com 20 pontos, um ponto atrás do Bahia. O Corinthians está na 16ª posição com 7 pontos, aí o Corinthians vivendo um momento crítico aqui no campeonato aqui. Nesse daqui, infelizmente, tô com o Atlético, né? Então, por isso que o Corinthians está passando por um momento meio delicado. João Orraz do São Paulo tem 7 gols, Renato Kaiser do Furacão tem 7 gols também e o Leandro Garcia do Sport 5 gols. Esses são os artilheiros no momento do Campeonato Brasileiro. Dá uma mexida na equipe do Atlético, vamos ver aqui. Colocar o Alan no lugar do Abner, poupar o Abner hoje, né? Nesse jogo, Rafael Veiga entra o Matheus Anjos, dá um time misto contra o Corinthians, né? O Jean-Pierre no lugar de David Terans. Vamos ver, né? Então, vamos lá, aumentar o volume. O Corinthians joga de branco, o Furacão joga com seu primeiro uniforme, vermelho e preto. Então, partiu pro jogo aí. Nona rodada do Campeonato Brasileiro, vem Atlético Paranaense, vem Corinthians, diretamente da Arena da Baixada no Paraná. Vamos à formação do Atlético, que é um 4-3-3, vamos à formação do Corinthians, que é um 4-2-3-1, essa é a formação do Timão, né? Então, autoriza o árbitro, saída é do Atlético, tá valendo, bola rolando para a nona rodada do Campeonato Brasileiro, entre Corinthians e Atlético Paranaense. Infelizmente, eu estou com a equipe do Furacão, não com o Corinthians. Vamos lá, Gustavo Rodrigues tocou no cantilho, errou ali o Thiago Heleno, hein? Uma saída errada do Thiago Heleno gera contra-ataque pro Corinthians. Juliano, o Atlético não tá conseguindo sair de trás. Nicão, agora dá uma afogada ali o Atlético. Volta, Renato Kaiser passou pro Nicão. Chega primeiro ali, Fagner. Em cantilho. Viu o Fábio Santos lá. Tocou no Gustavo Silva, não deu. Só arremesso lateral ali com o Kelvin. A gente vai fazer um arremesso lateral para a equipe do Atlético. Guerreiro já olhou o Renato Kaiser, viu o Nicão passando, o Nicão bateu, impedido. Impedimento, seu juiz? Eu não vi, hein? Bom, Jean-Pierre volta, Dedé. Tá com o Alan. Lá vem o Atlético. Nicão não conseguiu pegar na bola. João Victor, olha o Nicão. Ei, Nicão, acabou se estranhando ali. Mas infelizmente, arremesso lateral para o Corinthians. Já cobrou. Tocou, agora tá no Guerreiro. Acabou perdendo ali o Guerreiro pro Fábio Santos. Gustavo Silva. Lá vem a equipe do Corinthians. Gil, Fábio Santos. Jean-Pierre vai na marcação. Ganha ali o Jean-Pierre. Volta, Kelvin. Tem que voltar ali. Dedé. Santos. Na frente ali o Gaston, né, o jogador do Corinthians. Nicão já olhou, viu Renato Kaiser. Renato Kaiser se livrou do Fagner, mas houve a falta. Jean-Pierre na cobrança da falta. Olha o Dedé, passou por ele. Chegava ali o Fagner rasgando dali. Vai ficar aqui com arremesso lateral o Atlético Paranaense. Com o Alan. Vai fazer um arremesso lateral ali pro Kelvin. Olha o Gaston Rodrigues. Chega bem ali o jogador do Atlético. Fagner. Volta tudo. Gustavo Silva. Olha a bola. Volta aqui. Fábio Santos. Lá vem a equipe do Corinthians contra o Atlético. Olha a bola. Gil perde ali pro Matheus Anjos. Já volta Santos. Vai fazer o passe lá pro Nicão. Tira ali o João. Olha a equipe do Atlético Paranaense sendo recuada agora pelo Corinthians. Só que agora dá boa, dá um espaço bom para respirar ali o Atlético, mas acabou. Fim do primeiro tempo. 0 para o Flamengo, 0 para o Atlético Paranaense e 0 para o Corinthians. Sei que tá algumas falhas aí no microfone, é porque eu tô me mexendo muito aqui e tá doendo minhas costas agora, né? Mas
Enfim. Vamos então mexer no Atlético, vamos ver o que dá pra fazer. Daniel Alves, Jean-Pierre vai ter que sair, vem o Hugo Moura, né? O Nicão, infelizmente, vai ter que sair para a entrada de Zarate. O Jadson tá no banco de reservas, né? O Jadson tá no banco de reservas. Eu acho que essas são as únicas mexidas por enquanto no Atlético Paranaense. Vamos lá pro segundo tempo? Mexe o Atlético, só não mexe o Corinthians. Começa o segundo tempo de 0 Atlético, 0 Corinthians na Arena da Baixada. Gabriel já começa perdendo a equipe do Corinthians. Juliano recupera. Olha a bola pro Fagner. Olha o Corinthians. Já vem pressionado ali com o Zarte puxando o contra-ataque pro Atlético. Olha o Zarte, olhou, tocou Renato Kaiser. Gol do Atlético! Um gol de Renato Kaiser para assumir a liderança da artilharia do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Um gol importante, hein? Gol de Renato Kaiser. Bateu já caindo, né? E sem chances para o Cássio. Aí, o Atlético sai na frente do Corinthians. Fábio Santos, que bota nesse momento um gol que bota o Corinthians numa pressão total diretamente na arena no Campeonato Brasileiro. Olha o Kelvin errando, lá vem o Gabriel, recupera o Kelvin. Erra 2 vezes, Kelvin. Recupera ali o Atlético agora, vai sair tranquilo. Daniel Alves já olhou, viu o Renato Kaiser passando, Gil chegou para interceptar o passe. Gabriel, lá vem a equipe do Corinthians. O Corinthians vai buscar demais esse gol. Vai buscar demais o gol de empate. Gustavo Silva não conseguiu chegar. Falando nisso, né? Como eu falei, né? O Atlético bota o Corinthians nesse momento numa situação complicada, né? Porque o Corinthians tem 7 pontos. Está perto da zona do rebaixamento. Olha o... Bateu, o Santos defendeu. Gaston Rodrigues, jogador do Corinthians, né? Num passe do Renato Augusto. Zarte tira dali. Guerreiro. Olha o Guerreiro, fez o passe pro Renato Kaiser. Vai chegar ele, vai botar na frente. Ele bota na frente. Botou pra correr. É ele. Tá sozinho. Meu Deus. Renato Kaiser vai bater. Golaço! Um gol do Furacão. É gol do Atlético na Arena da Baixada. Ele botou na frente. Sozinho. Ele contra os 3 jogadores do Corinthians na marcação. 2, né? 2. Mas o Cássio conta também, porque o Cássio marca o gol, né? E o Atlético 2 contra o Corinthians, que não tem nada. Momento crítico. Aí, olha o Atlético. Olha o Corinthians errando na saída. Olha a bola pro Renato Kaiser. Pintou o hat-trick. Pintou o hat-trick do Renato Kaiser. Hat-trick do Renato Kaiser, 3 dele contra o Corinthians, que infelizmente vive um momento delicado aqui no Campeonato Brasileiro. E olha o passe do Guerreiro pro Renato Kaiser para marcar o 3º gol. Rapaz, 3 pro Atlético, 0 pro Corinthians. O que era pro Atlético, o que era pro Corinthians fazer, buscar um gol, agora é impossível fazer 4 gols em menos de alguns minutos. Biro, Fagner, o Matheus Antes vai na marcação. Olha a bola, Cantilho, errou ali. Lá vem Gabriel. O Corinthians tá a 1 ponto, diminuiu a vantagem. Renato Kaiser já olhou, viu o Zarate passando. Olha o Zarate, vai chegar, conseguiu chegar o Zarate. Olha o Zarte, vai, olhou, cruzou atrás, olha o Dani, tira a zaga do Corinthians e acabou. Fim de papo, fim de jogo, vitória do Corinthians, vitória do Atlético Paranaense em cima do Corinthians na Arena da Baixada. O Furacão vence em sua casa o Corinthians, né? Então vamos lá passar a classificação no momento, né? Porque o que rolou aqui na Arena da Baixada, hein? Vou te contar, hein? Atlético Nacional, não quero. O Furacão ainda não é a hora de sair. Bom, vamos lá passar então os jogos, como terminou. O Internacional meteu 4-0 no Avaí. O Atlético Paranaense meteu 3-0 no Corinthians. O Flamengo vence o Cuiabá por 4-0, né?
O Sport venceu por 2-1 o Atlético Goianiense. O Ceará venceu por 1-0 o Santos. O Botafogo do Rio empata em 0-0 com o São Paulo. O Bahia empata em 0-0 com o Red Bull Bragantino. Valeu o Red Bull Bragantino aí por ter segurado o Bahia. E a Chapecoense empata com o Vasco em 2-2. O Palmeiras vence por 3-1 o Atlético Mineiro. O Grêmio vence por 4-0 o Fortaleza. Então, se for ver a combinação de resultados, o Corinthians se safou, né? Se a gente olhar aqui algumas combinações de resultados aqui, bom, apesar que eu não lembro quem eram os que estavam abaixo do Corinthians, né? Vamos lá passar a classificação, que é o seguinte: Atlético Paranaense é líder com 23 pontos, Bahia é o segundo com 22 pontos, o Botafogo é o terceiro com 20 pontos, aí o Internacional é o quarto com 18 pontos, né? A mesma pontuação tem o Avaí, que é o quinto, com 18 pontos também. Aí temos o Palmeiras, que é o sexto, com 16 pontos. Aí temos o Grêmio, que é o sétimo. São Paulo é o oitavo. Flamengo é o nono, com 15 pontos os três. Aí temos o Atlético Mineiro, que é o décimo. Cuiabá é o 11º, com 12 pontos. Aí temos o Sport Recife, que é o 12º, com 11 pontos. Aí o Ceará, 13º, Santos, o 14º, com 10 pontos aí. Aí temos a Chapecoense, 15º, com 9 pontos. Vasco da Gama, 16º, com 8 pontos. E o Corinthians, 17º, com 7 pontos aí. O Corinthians, no momento, não tá tendo uma boa relação aí no Campeonato Brasileiro. Já são 9 jogos, 6 derrotas, 1 empate e 2 vitórias aí pro Timão aí, que não tá muito bem aí, né? Vamos lá para os times que estão dentro da zona do rebaixamento. Red Bull Bragantino, 18º, com 6 pontos. Fortaleza, 19º, com 5 pontos. E o Atlético Goianiense é o 20º, com 3 pontos aí. Corinthians se livrou de entrar dentro da zona do rebaixamento, mas tá suando demais, né? Tem que se afastar, tem que vencer os próximos jogos e assim se afastando aí do Z3 aí da zona do rebaixamento, e se quiser permanecer na Série A na próxima temporada 22-23, né? Temporada 22-23. Os artilheiros Renato Kaiser do Atlético Paranaense com 10 gols, 3 dele hoje contra o Corinthians. João Orras do São Paulo com 7 e o Leandro Barcia do Sport com 6 gols aí. Corinthians, né, Atlético Paranaense agora que volta a campo só contra o Olímpia na Libertadores, em casa. Aí pega o Avaí em casa e vai jogar contra o Sport fora, né? Lá na Ilha do Retiro. Aí já de Salvador, né? De Salvador não, de Recife, né? Em Pernambuco, vai, né, pro país da União Espanhola, enfrentar a União Espanhola. Aí só volta em casa para pegar o Botafogo, mas aí já contra o Botafogo vai a Arena Condá, aí pegar a Chapecoense, da Chapecoense vai direto pro Uruguai pegar o Montevidéu, encerrando assim o ciclo de Libertadores brasileiro, né? Aí depois o Fortaleza em casa, Palmeiras fora, aí o Bahia em casa, Ceará fora, Flamengo em casa, Internacional fora. São esses os sequências desse finalzinho do primeiro turno do Atlético Paranaense. Então fui, pessoal, e é nóis aí, até amanhã com a eliminatórias da Copa do Mundo 2022, né, no Catar, com as seleções europeias. Fui, pessoal, e é nóis.